Tenho o prazer agora de falar com uma pessoa que para mim é uma autoridade respeitada nessa área, porque eu sempre falo que o problema no Brasil, ele começa na questão familiar, famílias degradadas, esses jovens eles vão para as ruas, aí é um problema de saúde que não é cuidado, aí depois eles começam a ter aí o contato com a violência, e essa coisa da violência, ela acaba sendo promovida pela mente, e ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o Dr. Manuel Dias Reis, que é médico, né, com especialização nessa área de psiquiatria. Doutor Manuel, muito obrigado por nos atender, uma boa tarde para o senhor e seja muito bem-vindo aqui ao Capital Gêmeo, doutor Manuel. Boa tarde, André, boa tarde a todos. Doutor Manuel, nós colocamos aqui agora uma discussão sobre essa questão da redução da maioridade penal. O senhor não tem nada com isso. Mas várias pessoas aqui, elas já relataram, falaram aqui, elas tiveram que ter tratamento psicológico, ou seja, elas desenvolveram aquele pânico urbano, aquele medo que fica no inconsciente da pessoa e ela deixa a pessoa assim, pensando que em qualquer lugar ela pode ser vítima de uma ação de violência. Como é que isso acontece na cabeça das pessoas, doutor? Olha, André, assim, a gente vive hoje em um mundo realmente que está pautado muito pela violência. Eu estava vendo você falar aqui na televisão e você falando assim, olha, bem que eu gostaria de não estar falando sobre esses assuntos, eu gostaria de falar de coisas boas, né? Você falava antes. Mas o que chama mesmo a atenção hoje é o nível de violência que existe em todo o mundo, né? Assim, não só Goiânia, a gente vê em cidades pequenas, né, assim, do interior de Goiás ou até mesmo fora do Brasil, né? Assim, você vê aquele episódio lá da Noruega, onde o indivíduo lá matou 50 e tantas ou 90 e tantas pessoas. Exato. Né? Assim, então a violência campeia no mundo inteiro, né? E não tem como realmente não falar dela. Né? Assim, você como vai evitar, você vai fazer igual avestruz e pôr a cabeça dentro do buraco e esconder as coisas do mundo? Né? Assim, não tem como, né? Agora, doutor, a gente sempre fala, a psiquiatria ela é uma ciência, né, que ela estuda a mente do ser humano. A convivência da pessoa com o mal ou com a violência ou com a impunidade, ela pode agir no inconsciente da pessoa, ela pode mudar o comportamento da pessoa, ou seja, vivendo numa situação onde a impunidade ela reina, e essa pessoa ela pode mudar o seu comportamento, ou seja, uma pessoa pacífica, estimulada por uma outra pessoa, ela pode se tornar também uma pessoa violenta ou não? Não, eu entendo que o simples fato da convivência, né, assim, isso não vai fazer da gente uma pessoa violenta, porque senão nos dias atuais todos nós seríamos violentos. Sim. Né? Então não vai fazer. Mas diante de determinadas situações, né, assim, que você já deve ter ouvido muita pessoa falar assim, o outro faz e não tem nada, por que eu também não posso fazer? Exato. Né, assim, então a questão da impunidade, ela tem uma importância muito grande nisso daí. Né, assim, e cada vez que passa, olha, o exemplo mais claro que nós tivemos essa semana passada, foi o caso do deputado Donadon. De Rondônia ou do Acre, não sei. De Rondônia, o Donadon. Isso, né? Assim, o que aconteceu? Ele foi condenado pela justiça. Isso. E os deputados, colegas deles, mantiveram o cargo dele lá. Então isso é sinal de quê? De impunidade. Exato. Então, e não adianta um puxar a orelha de cá, porque o outro alisa a cabeça do lado de lá. Exatamente. Né? Assim, então, essa situação, a impunidade, essa situação, essa sensação de que eu posso fazer e não vai acontecer nada comigo,
Né? Assim, então, isso realmente tem um significado muito grande. E principalmente na cabeça do jovem. Né? Assim, você falava aí da questão da maioridade. Eu posso fazer, eu sou menor, o que vai acontecer comigo? No máximo eu ter que ficar em casa e depois não acontece nada, eu sou menor. Né? Agora, doutor, assim, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, é uma pergunta assim, um tanto quanto complexa. A execução fria, igual nós mostramos aqui nessa chacina, onde menores de idade atiraram na cabeça, ou seja, execução, né? Porque não houve ali, porque nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a um dia na vida ter um surto e poder cometer coisas que normalmente a gente não cometia. Mas assim, essa frieza do ser humano na execução do outro ser humano, isso é o que? É uma questão social, é um distúrbio, é uma doença? Como é que se explica a frieza de uma pessoa de tirar a vida do outro e depois falar assim, como se fosse, eu até dei um exemplo aqui, né? Falar assim, vamos fazer uma galinhada esse final de semana e mata uma pessoa como se fosse uma galinha para levar para a galinhada. Essa frieza que as pessoas estão tendo hoje na execução de pessoas que muitas das vezes não representam ameaça para essas pessoas. Como é que se explica isso, doutor? Olha, a questão, né, assim, como você disse, é uma questão complexa, né? Assim, exatamente. Ela envolve, por isso que eu falei. Envolve coisas biológicas, né? Assim, então, a gente sabe que o ser humano, na escala evolutiva dos animais, é o mais evoluído, e aí a gente tem áreas no cérebro que controla o comportamento da gente, a gente chama isso de freio, né? Assim, então, que é o controle dos impulsos. Essa área a gente dá o nome de córtex pré-frontal, né? Assim, então, ela é extremamente responsável por isso. Né? Tem pessoas que nascem com comprometimento dessa área. A pessoa não tem controle sobre os impulsos dela. Bom, isso é o aspecto biológico, ele é muito complexo, demandaria muito tempo para a gente poder estar explicando aqui. Por isso que eu falei para o senhor, que é uma resposta, é uma pergunta complexa com a resposta mais complexa ainda. E aí tem um outro aspecto, né, assim, que é o moral, né, assim, que é o ético. Né, assim, que além do biológico, tem também o ético. Né, assim, eu penso assim, bom, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Um dia eu estava num programa aí com você, eu falei sobre o primeiro código de ética, né, assim, que existe na nossa história, pelo menos do que eu tenho conhecimento, que são os 10 mandamentos. Exato. Como também tem depois o Sermão da Montanha, né, assim, que também é outro código de ética, e principalmente quando se fala nas bem-aventuranças, né, assim, então você tem um código de ética que diz que a gente não deve matar os outros. Né? Exato. Bom, mas aí o que acontece quando uma pessoa tem um comportamento desse? A gente atribui isso a uma personalidade que não está dentro daquelas personalidades chamadas normais. São pessoas que não estão dentro do normal, mas também não estão dentro do patológico. Aí a gente dá o nome dessas pessoas, vulgarmente conhecidas como psicopatas, sociopatas, né, assim, e ainda tem um subtipozinho desse tipo de transtorno, que é os chamados amorais, ou são aquelas pessoas que não têm sentimentos, né? Assim, então, para essas pessoas, graças a Deus, são pouquíssimas, e você vai encontrar elas, a maioria delas, dentro das penitenciárias, né? Assim, para essas pessoas, a vida do outro não tem o menor valor. Doutor, só para terminar, porque eu tenho para o intervalo, mas assim, eu queria uma informação do senhor. Eu acho que eu já relatei isso. Eu tenho uma amiga que ela foi vítima de um assalto. Então, hoje, qualquer situação, qualquer tumulto, ou às vezes até um engarrafamento, ela desmaia. Ela tem aquela coisa, ela entra em pânico e ela desmaia. Isso é uma doença e pode evoluir para uma gravidade maior, tem que ser tratado, porque
é aquilo que a gente falou, né? Aquele medo de que as coisas possam acontecer novamente. E aí, isso, assim, esse medo pode gerar uma doença e o tratamento para isso, como é que se dá? Essas pessoas podem voltar a ter uma vida normal ou não, vão levar essa sequela para o resto da vida? Bom, se é decorrente do assalto, André, a gente dá o nome de estresse pós-traumático. Então, a pessoa revive essa situação, mesmo não estando em tumulto, como é o caso dessa pessoa que você citou, ela revive isso e sofre muito por isso. Desmaia. Pode desmaiar ou simplesmente ter crise de ansiedade, né? Mas a tendência natural é que com o tempo isso desapareça. A gente pode fazer uma comparação com os lutos, né, assim, com a perda das pessoas próximas da gente. A gente sofre muitos dias, depois, com o passar do tempo, a gente vai assimilando isso e isso desaparece. Para algumas pessoas, onde desenvolve o estresse pós-traumático, que já é a doença, e nesse caso o estresse pós-traumático é a doença, e ela está incluída dentro dos transtornos de ansiedade. Então precisa tratar. Dependendo do tipo de pessoa, isso pode evoluir para um caso mais grave, né? Assim, mas precisa do tratamento. Então, ou seja, pode assim, a pessoa vai se isolando, vai ficando em casa, ela vai perdendo a vontade de sair, de se relacionar, ou seja, ela vai digamos assim, ela vai pouco a pouco se distanciando do mundo, né? Ela vai refém daquele medo, do pânico, ela vai se isolando, né? Isso aí pode ir agravando. Pode ir agravando. Pode ir agravando. Então, assim, se a pessoa durante um período ela não conseguir superar isso, o ideal é que ela procure um profissional seja um psicólogo, um psiquiatra, para tratar desse, porque é uma doença, né? Exatamente. E o nome disso é estresse pós-traumático. Exatamente. Eu me lembro muito, doutor Manuel, porque quando criança, eu fui vizinho de uma pessoa que foi para a Segunda Guerra Mundial e ela desenvolveu essa doença, não saía de casa, essas coisas todas. Mas antes a gente sabia que a guerra era em um determinado lugar. Hoje a gente sabe que a gente não sabe onde está a guerra, né? Não sabe onde está a ameaça. Então isso prejudica a mente, né? Exatamente. Ok. Doutor Manuel, mais uma vez, o senhor tem mais alguma coisa a dizer? Eu não sei. Essa questão, doutor, eu sei que o senhor não pode falar na condição de profissional médico, mas de cidadão, do mesmo jeito que o senhor vai lá, vota no presidente, vota no deputado, vota no vereador, nesse pessoal todo, o cidadão. A redução da maioridade penal, ela poderia trazer aí, talvez, um início de uma diminuição dessa violência, já que na matéria que nós mostramos aqui, eu uso muito o termo jurídico. O maior de idade que cometeu o caso, ele está querendo dizer que o caso foi encomendado pela menor de idade. Então, ou seja, se houve uma pessoa que encomendou o assassinato, quem matou tem uma pena maior do que aquela pessoa que encomendou. Essa redução da maioridade penal, ela poderia trazer mais responsabilidade, poderia trazer um temor não, ou até mesmo aquela concepção de que somos todos iguais e devemos agir e responder pelos nossos atos. O senhor acha que talvez seria o começo para a discussão dessa questão aí, desses problemas que a gente está tendo, que ninguém mais sai às ruas, todo mundo está trancado dentro de casa, ou está com guarda, ou está com vigilância. A opinião do senhor sobre isso, doutor? Não como especialista, mas cidadão. Não, eu entendo que a simples redução da maioridade penal pode ajudar em alguma coisa, mas não é a solução. Como, por exemplo, a pena de morte nos Estados Unidos não fez com que reduzisse a quantidade de assassinatos, né? Então, liberação de droga nos países onde as drogas são liberadas também não reduziu o consumo das drogas. Então, o fato ele é muito mais complexo, né? Eu entendo que tudo começa pela educação, né? A questão está lá na escola, a questão está nas famílias, né? Então, se não trabalhar essas situações
lá na educação, né, assim, isso não, a simples redução da maioridade penal não resolve o problema.